circunstâncias, sonhos, promessas. Senhor, tudo aquilo que nós olhamos hoje e só vemos um vale de ossos sequíssimos, Senhor. E como o Senhor perguntou ao profeta se o Senhor poderia trazer, se aquele exército poderia, se aqueles ossos poderiam ressuscitar, poderiam tornar a viver. E o profeta, Senhor, com toda a sinceridade do seu coração, ele respondeu: Senhor, tu sabes. Pai, nessa noite, que os nossos ouvidos espirituais possam ouvir aquele mesmo barulho que o profeta ouviu, de ossos se juntando a ossos. Senhor, em nome de Jesus, nós cantamos aqui nessa noite: o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Tu és o Senhor da vida, só o Senhor, o Espírito Santo de Deus, pode soprar vida sobre aquilo que está morto, sobre aquilo que está sequíssimo. Senhor, em nome de Jesus, levanta aquilo que está morto, ressuscita, Senhor, e transforma num grande exército. Pai, no nome de Jesus, queremos pedir pelas pessoas que já fizeram parte dessa congregação, e hoje só o Senhor sabe onde estão, que estão com o coração seco, Senhor, o espírito seco, a vida seca. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor visite onde quer que eles se encontrem. No Brasil, fora do Brasil, onde quer que eles se encontrem, Senhor, que nessa noite haja um toque do teu chofar, Senhor, haja um mover do teu vento do Espírito sobre as suas vidas, Senhor, que eles se sintam insatisfeitos, incomodados. Senhor, tira a alegria do pecado, tira a satisfação com o pecado, tira, Senhor, a alegria da ostentação do pecado e traz, Senhor, no coração aquela tristeza que gera arrependimento. Senhor, que eles olhem para os lados e se perguntem: o que eu estou fazendo aqui? Senhor, que eles caiam em si como o filho pródigo caiu em si. Senhor, em nome de Jesus, quantos estão fora de si? Senhor, em nome de Jesus, levanta esse exército, que hoje é apenas um exército de ossos secos, um vale de ossos secos. Pai, em nome de Jesus, levanta esse exército. Traz, Senhor, ordena ao norte que libere, ordena ao sul que não retenha. Em nome de Jesus, traga, Senhor. Traga, Senhor. Traz de volta o exército, Senhor. Em nome de Jesus, oramos a Ti, sabendo que o Senhor criou essa atmosfera nesse lugar, para que o milagre fosse realizado, para que o Teu sobrenatural fosse realizado. Oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, quando essa atmosfera se levanta, quando o Senhor traz esse desejo de intercessão, a gente precisa aproveitar, porque é o Senhor que está fazendo para criar algo, para que a gente ore, para que a gente interceda. E eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia, lá em Romanos, obrigada, Romanos capítulo 8, e enquanto você abre Romanos capítulo 8, vou ler versículos, para começar, 28 e 29. Quando estava pensando sobre florescer, foi a mesma frase que Deus colocou no meu coração quando, algum tempo atrás, o nosso tema foi frutificar. Que florescer e frutificar é viver o propósito de Deus para a minha vida. Florescer é viver o propósito de Deus para a sua vida. É viver o propósito para aquilo que você foi criado. Esse púlpito nessa noite está cumprindo o propósito, porque ele foi criado. Ele foi criado exatamente para isso, para ser um púlpito. Agora imagina se o pastor coloca esse púlpito ali na porta e a partir do próximo culto fala assim: esse púlpito vai ficar ali. Quando você trouxer o seu guarda-chuva, você deixa ali em cima do púlpito. Se você sentir calor no horário do culto, você pode tirar o seu casaco, deixar ali em cima do púlpito. Ele está sendo usado, mas não está cumprindo o seu propósito. Quando eu olho para esse contrabaixo aqui, me dá tristeza, porque ele não está cumprindo o propósito dele. Ele está ali esperando que o Senhor envie
alguém, né? Não existe nem plural para isso, acho que não, para que ele cumpra o seu propósito. Mas quantos de nós estamos assim como esse contrabaixo? Foi criado para o louvor da glória de Deus, para ser um instrumento nas mãos de alguém, e hoje ele está ali. Tem cabo, tem caixa, mas não tem quem toque. Quantos de nós estão assim nessa noite? Então, irmãos, florescer é cumprir o propósito pelo qual você, pelo qual eu, pelo qual nós fomos criados. Romanos 8, 28 e 29, um versículo muito conhecido, diz assim, projeta aí para a gente. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente, não tem ali, mas tem. Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí, quantas vezes a gente para no versículo 28? Mas aí, no versículo 29, o Senhor Jesus vai dizer, através do apóstolo, qual é o propósito. Todas as coisas da nossa vida, elas cooperam juntamente para um propósito. Qual é o propósito? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho. Quem é o Filho? Jesus. A fim de que ele seja o primeiro, o primogênito, o mais velho, entre muitos irmãos. Então, qual é o propósito de Deus para todos nós aqui, sem exceção? Sermos a imagem do seu Filho. E tudo que acontece na sua vida, na minha vida, na nossa vida, está cooperando para que eu cumpra esse propósito de me tornar a cada dia mais parecido com Jesus. Sabe quando isso vai acontecer? Na nossa vida inteira. Vai durar a vida inteira. Porque quando a gente acha que venceu numa área, o Senhor, com o Espírito Santo, lança luz numa outra área e diz assim, agora vamos trabalhar aqui. Quando você acha que já está com aquela paciência de Moisés, o Senhor envia uma situação para você ver assim, não preciso trabalhar na minha paciência. A minha paciência ainda precisa ser como a de Jesus. Quando alguma coisa se levanta, você acha que tem toda a paz do mundo, que nada te move, vem ali aquela situação para tirar a sua paz e você, não, eu ainda preciso trabalhar nessa área. Então, qual o propósito principal, primordial de Deus para cada um de nós? Quando é que eu floresço? Quando eu estou me formando, ou sendo formado à imagem de Jesus. Primeiro propósito, ser como Jesus. Outro propósito para todos nós está lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Também é um propósito para todos nós aqui. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, raça escolhida, esse é o seu propósito. Continuando, sacerdócio real. Nosso propósito de mostrar a esse mundo o que é servir ao rei. Mostrar que nós servimos ao rei, somos sacerdócios do rei, sacerdotes do rei, sacerdócio real. Irmão, sacerdote, levita, não é só quem toca, quem canta. Isso aí é um ranço da igreja que a gente precisa remover. Os levitas, não, levitas somos todos nós. Quem eram os levitas na época de Moisés? Na época do tabernáculo, levita era todo aquele que servia no tabernáculo, seja aquele que carregava as coisas quando o tabernáculo se movia, seja aquele que desempenhava os sacrifícios, seja aquele que entrava lá no Santo dos Santos. Todos somos sacerdotes, todos somos levitas. Levita não é quem canta, quem toca. Todos nós somos levitas, sacerdotes do Senhor. Então diz aí, olha, sacerdócio real. Esse é um dos nossos propósitos, servir, ser sacerdote do rei. Outra coisa do nosso propósito, povo de propriedade exclusiva. Não, antes vem outro muito importante, nação santa. O Senhor tem um propósito na nossa vida de viver em santidade, do que é mostrar ao mundo que é possível sim ter uma vida santa. Mas o mundo acha que ter vida santa, que o santo é aquele que morreu.
Quando o Senhor se refere a santos na Bíblia, são pessoas que vivem, sejam aqui, sejam no céu. Estamos santos, somos santos vivos. Quando o Senhor falava sobre Moisés, sobre Elias, tratava de quê? De pessoas que ainda vivem. Então, o santo é o quê? É o separado, não é aquele que não peca, não é aquele que está lá no alto da montanha se consagrando, não. Somos nós que vamos mostrar para esse mundo que é possível ter uma vida santa. Mas é aquele que não peca? Não. Mas é aquele que quando peca, que quando suja os seus pés, vem se limpar na água viva, vem se banhar na água viva, vem se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, eu não mereço, me perdoa. Esses são os santos, nação santa, separada para o uso exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. O Senhor nos levantando com um propósito de mostrar para esse mundo que nós pertencemos a alguém. Você não está aí solto, você não está aí largado, você não é uma pipa voando aí. Não, você tem um dono. Diga: eu tenho um dono. Eu pertenço a alguém, eu pertenço ao Senhor. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho na minha vida aqui dentro o selo do Espírito Santo, que você não vê, mas o mundo espiritual reconhece. Que você tem um dono. Você pertence a alguém. Que você está na mão do Senhor. Aquela visão do Apocalipse, que João, o apóstolo, via ali aquelas estrelas, né, simbolizando os líderes, os pastores, que eles estavam onde? Nas mãos do Senhor. Mas são só eles? Não, todos nós estamos na mão do Senhor. E para tocar em você, Deus tem que abrir a mão. E se Ele abre a mão, Ele tem um propósito. Diga: propósito. Porque os testes, eles são exatamente para isso, para trabalhar a nossa vida, para que a gente seja mais parecido com Jesus. Porque se o Senhor nos coloca num lugar sem nos forjar antes, nós somos destruídos. E o Senhor não levanta ninguém para ser destruído. Por isso passamos pelos testes. Propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. A fim de proclamar as virtudes da igreja? A fim de proclamar as minhas virtudes? A fim de proclamar as virtudes de quem? Daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual o meu propósito? Proclamar as virtudes de Deus, proclamar a grandeza de Deus. Esse é o meu propósito. Cada vez que eu abro a minha boca, estou proclamando a grandeza de Deus. Cada vez que eu louvo a Deus, estou proclamando a grandeza de Deus. Cada vez que eu compartilho o que Deus tem feito na minha vida, na minha família, eu estou proclamando as virtudes do Altíssimo, a grandeza de Deus. Esse é seu propósito. Proclamar as grandezas de Deus. Diga: o meu propósito, proclamar as grandezas de Deus. Que Ele cresça e que eu diminua. Mas aí, gente, existe também o propósito individual. Eu floresço quando eu estou exercendo, estou vivendo o propósito individual para o qual Deus me chamou. E é tão interessante que não existe aquele chamado que você responde uma vez na sua vida. Eu creio que esse chamado a gente responde a vida inteira. Porque são as viradas que Deus vai dando na nossa vida, e quando Ele vira, Ele diz assim: você quer fazer isso de novo? Posso contar com você para isso, para esse lugar, para esse ministério, para essa atividade, para servir? Então, nós estamos respondendo ao propósito de Deus durante toda a nossa vida. Estamos dizendo sim a esse chamado. E essa semana estava lendo lá no segundo livro dos Reis, lá no capítulo 5, que fala sobre uma menina. E projeta para a gente aí, vamos ler, acho que só o comecinho dele, não vou ver todo não, porque a história é muito conhecida. E são os propósitos que Deus tem na nossa vida como indivíduos, né, em propósitos individuais. E diz ali que Naamã, comandante, general do exército do rei da Síria, ele era um grande homem diante do seu Senhor,
muito conceituado, porque por ele Deus tinha dado vitória à Síria. Era um homem de patentes, de medalhas, vitorioso, mas aí disse que ele era leproso. Próximo versículo. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, a gente não sabe nem o nome dela. E essa menina foi levada para servir dentro da casa de Naamã, servia a esposa de Naamã. E essa menina de Israel, que a gente não sabe nem o nome, olha o que aconteceu. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse, quem dera se o meu senhor estivesse diante do profeta Eliseu, que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Segue. E aí segue a história. Aí Naamã foi para lá, aí você já sabe da história, dos mergulhos lá no Jordão, etc, etc. Mas essa menina mostra o propósito que Deus tem na nossa vida. Você imagina, uma menina que foi levada cativa. Você acha que ela queria estar ali na Síria? Queria estar ali. Mas Deus a posicionou estrategicamente para curar aquele homem, para ser usada dentro daquela família. A gente nem sabe o nome dela. Existe essa menina, mas existe também uma outra muito conhecida, que se tornou rainha. Estou falando de quem? Esther. Esther, do povo de Deus. E essa menina foi escolhida entre tantas outras para se candidatar à nova rainha da Pérsia. Por um problema que houve lá, o rei, seguindo os conselhos, não quis mais saber da sua esposa e lançou lá um concurso, da Miss Pérsia, a próxima Miss Pérsia. Então, tínhamos várias candidatas, e entre elas, eu não acredito que Esther tenha se oferecido. Eu acredito que ela foi forçada a fazer parte daquele grupo, pela sua beleza. E ela foi levada ali, e naquele período de preparação, ela passou por 6 meses, a Bíblia diz que ela passou em tratamentos, e ali mergulhada, banhada, 6 meses em mirra. Depois, os outros 6 meses, fala que ela ficou ali banhada em canela. E aí eu aprendo nisso, gente, que são as situações que a gente passa na vida, a mirra amarga. São esses testes, esses períodos de mirra na nossa vida, períodos amargos que a gente passa. E o período da canela, o período doce, são as coisas boas que acontecem na nossa vida, mas que na preparação para que ela chegasse aonde Deus queria que ela chegasse, ela precisou passar pelo amargo e pelo doce. Aquela preparação. Para passar uma noite com o rei, e ela seria escolhida ou rejeitada. Mas se ela fosse rejeitada, sabe o que aconteceria com ela? Ela não ia voltar para casa e continuar a vida dela. Ela ia ficar no harém do rei toda a sua vida. E você acha que era o desejo dela? Uma moça judia fazer parte do harém do rei? Nunca foi. Olha o propósito que Deus tem para a vida das pessoas. E passando todo aquele período, a Bíblia fala que ela foi escolhida como a nova rainha. E mais na frente, numa situação de vida ou morte para toda uma nação, para todo um povo, o seu tio diz para ela que ela fosse ali diante do rei, intervir a favor do seu povo. E ele diz uma frase maravilhosa para ela. Ele diz para ela: Esther, quem sabe se para um tempo como esse você não foi levantada nesse reino? Esther, quem sabe não é esse o propósito? É um livro tão interessante que não fala nenhuma vez do nome de Deus. Mas é um livro que você percebe Deus em todos os momentos, em cada circunstância. Não tem como não notar a presença de Deus nesse livro. E o tio falou: quem sabe esse não é o propósito para você? Se Deus não colocou você aqui como rainha,
para que você intervisse e salvasse toda uma nação. E ali você conhece a história desse livro maravilhoso, como Deus usa aquela mulher para que toda uma nação vivesse, né? E assim na nossa vida, gente, o propósito que Deus tem como indivíduos, propósitos individuais, aonde Deus nos coloca. Por isso que eu pedi para cantar essa música, é uma música que eu amo, que faz parte da minha história, porque cada vez que eu ouço essa música, me lembra do propósito de Deus para a nossa vida, que Deus nos fez, onde quer que Ele nos coloque, para que a gente floresça, cumpra o seu propósito. Como? Como um farol que brilha à noite na vida de alguém que está nas trevas. Como nós lemos o versículo, para proclamar as virtudes daquele que fez o quê? Que nos chamou do reino das trevas para a sua luz. Hoje nós temos luz, mas um dia nós vivemos em trevas. E não pense você que só porque você é filho de crente, você não viveu em trevas. Viveu. Esse é um engano da religiosidade. A gente olha para a igreja e acha que todo mundo ali na igreja está salvo. Que todo mundo na igreja nasceu de novo. Que todo mundo na igreja teve encontro com Jesus. Não é verdade. Nós precisamos pregar o evangelho também aqui dentro. Porque aqui dentro tem pessoas que não estão salvas ainda. Mesmo tendo sido criados na igreja, como as crianças estão sendo agora, educadas, levadas ali, não, precisa ter um momento de uma experiência com Jesus. Nem sei porque estou falando nisso. Então, nós precisamos proclamar as virtudes lá nas trevas, brilhar como luz. E a música fala como uma ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto. O Senhor quer nos usar, o Senhor quer que nós floresçamos. E o que é florescer, gente? Cumprir o seu propósito, para o que Deus criou você. Isso é florescer. Coloca para mim aí Gênesis capítulo 2, versículo 8. Cantamos de jardim nessa noite, né? E é interessante que, olha em Gênesis, o verbo que é usado sobre aquele jardim. Olha o que está escrito ali, primeiro verbo. O que está escrito? Plantou o Senhor Deus um jardim. Plantou um jardim. E é interessante que, quando se planta, há coisas que você planta que você não lança semente, que você precisa dar mudinha, não é verdade? Outras coisas você lança semente. E Deus, Ele plantou um jardim. Eu acredito que no período de vida que aquele casal passou vivendo naquele jardim, que eles foram vendo coisas que Deus plantou e que na hora eles nem viram, não perceberam. Mas que com o passar do tempo, a plantinha cresceu. E eles viram o que tinha sido plantado ali por Deus. Assim na sua vida. Quando Deus criou você, Ele plantou sementes em você. Ele plantou um jardim em você, que no decorrer da sua vida, você vai perceber o que Ele plantou. É quando nós descobrimos os nossos dons, quando nós descobrimos os nossos talentos, quando nós descobrimos os chamados que Deus tem para a nossa vida, nós vamos perceber, Deus plantou isso em mim. Essa semente Deus plantou em mim. Então, vamos florescer naquilo que Deus plantou na nossa vida também. Tem um tempo atrás que a gente colocou grama na parte de trás lá da nossa casa. E a grama, ela vem daquele jeito, né? Aqueles quadrados assim. Você não sabe o que tem ali. Mas com o passar do tempo, com a chuva, você vai percebendo o que vai crescendo naquela grama. Umas flores, uns negócios, umas plantas. De onde que veio aquilo? Estava plantado ali. Mas a gente só percebeu que tinha sido plantado com o tempo, com a chuva, com o sol. E assim na sua vida, há sementes que Deus plantou na sua vida que você não descobriu ainda, mas que você vai perceber o que Ele fez na sua vida. Naquele jardim ali, a Bíblia fala que havia, acho que 4 rios, 3 ou 4 rios. E dá os nomes, né? Não vou lembrar agora os nomes.
E assim também na sua vida. Há rios na sua vida que Deus colocou. O que é isso? Muitas vezes as pessoas nos olham e elas já determinam o chamado que Deus tem para a sua vida. Mas na sua vida há rios. Um que segue para lá, um que segue para cá. Então, às vezes, a pessoa olha você, você é a cantora. Não, há rios na sua vida. Quem sabe se no futuro você vai ser escritora, você vai tocar um instrumento, você vai ser usada na palavra. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, porque há rios. Então, não deixe que as pessoas determinem o que Deus plantou na sua vida por aquilo que eles veem. Vocês estão entendendo? Porque às vezes as pessoas julgam os chamados dos outros. Ué, mas não disse que tinha um chamado para tal lugar e agora está fazendo isso? Porque na nossa vida o propósito de Deus vai mudando. Ele vai dando guinadas na nossa vida que a gente vai... Peraí, Senhor, estou tonto. Quando qual era? Jeremias, ele foi levado ali na casa do oleiro, o que ele viu? Ele viu o oleiro debruçado sobre a roda, e ali o pé, né, o pedalzinho que vai girando, e ali ele vai moldando o barro. Gente, assim na nossa vida, é uma roda. Às vezes gira tanto que a gente fica até tonto. Senhor, alivia um pouquinho, porque o Senhor está nos moldando, o vaso que Ele quer nos usar. O propósito, diga propósito, que Ele quer te usar. Quero incentivar você com essa palavra nessa noite, a descobrir o propósito da sua vida. Nesse momento, porque há pessoas que não buscam de Deus e estão vivendo de pão velho. Mas o Senhor quer que a gente busque Ele em cada etapa da nossa vida, para que a gente descubra nesse momento, nesse ano, o que Deus quer da minha vida, qual o propósito dEle na minha vida nesse ano de 2025. Depois, o ano de 2026, buscar todo dia, Senhor, qual é a Tua vontade para essa fase na minha vida? Estou no centro da Sua vontade? Ou eu estou como um púlpito lá na porta, as pessoas colocando guarda-chuva, colocando casaco em cima, eu estou sendo usado? Estou, mas não estou vivendo o Seu propósito. Senhor, qual o meu propósito? Será que eu estou igual aquele contrabaixo da igreja, parado lá? Que foi feito para o louvor da glória de Deus, mas estou parado. Então, quero incentivar você, nesse momento, hoje, nessa noite, nos dias que seguem, a sondar o seu coração e buscar em Deus, Senhor, qual o propósito para a minha vida nesse momento? Como o Senhor quer que eu floresça? Onde o Senhor quer que eu floresça? Será que eu vou chegar no final da vida e descobrir que não era nada daquilo que o Senhor tinha para mim, mas que eu teimei em fazer algo que não era que o Senhor queria para a minha vida? Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, que a gente pudesse orar, colocar o nosso coração diante de Deus. Senhor, eu creio que cada um aqui nessa noite, cada pessoa que está aqui tem um propósito para o qual foi criado, para o qual foi planejado. Senhor, o Senhor planejou cada um de nós. O Senhor criou cada um de nós. E o Senhor plantou dentro de nós sementes, dons, habilidades, ministérios. Pai, nos ajuda a descobrir o nosso propósito. Qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Para que o Senhor me criou? Para que o Senhor criou a Andréia? Qual o propósito? Senhor, porque nós queremos florescer. Nós queremos florescer. Senhor, nós queremos florescer. Nós queremos um dia chegar diante de Ti, Senhor, no céu, e receber de Ti a palavra servo bom e fiel. Porque tudo aquilo que eu coloquei nas Tuas mãos, você realizou. Senhor, não é competição, é propósito. A um o Senhor dá 10, o outro o Senhor dá 5, a outro o Senhor dá 1.
Não é competição, Senhor, é propósito. Que cada um de nós seja fiel naquilo que foi confiado. Deus, tem misericórdia de nós. Que a Ibinai cumpra seu propósito nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Senhor, usa-nos, 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 Senhor. Queremos ser instrumentos teus afiados para cortar na hora certa, no lugar certo. Como um bisturi na mão de um hábil médico, de um hábil cirurgião, que precisa desse instrumento afiado para cortar no lugar certo, para fazer a cirurgia, o corte cirúrgico nos corações. Senhor, usa-nos como instrumentos afiados para fazer o corte certo, na hora certa, nos corações. Usa-nos, Senhor, em cada lugar, em cada parte, em cada casa. Deus, usa-nos, 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 Senhor. Há lugares, Senhor, que o Senhor deu acesso só a nós. Ouvidos que nos permitem falar, que ouvem aquilo que nós falamos. Senhor, que responsabilidade. Usa-nos, Senhor, usa-nos. Que como Maria, Senhor, andava pela Galileia, carregando dentro de si Jesus, que nós possamos andar por as ruas dessa cidade, carregando dentro de nós o Espírito Santo, entrando nos lugares conosco, usando os nossos lábios, usando as nossas mãos, usando os nossos pés, usando a nossa vida. Senhor, usa as nossas mãos para tocar nos enfermos e que eles sejam curados. Usa, Senhor, as nossas palavras para quebrar o gelo, a pedra de cada coração. Usa-nos, Senhor, para amar o perdido, para resgatar o perdido, para trazer o perdido. Senhor, o propósito de estarmos naquele lugar não é para engrandecimento nosso, não é para proclamar as nossas virtudes, mas estamos ali para proclamar as grandezas daquele que nos chamou. Deus, ajuda-nos a ver o propósito onde estamos, que possamos florescer aonde estamos, Senhor. Oh, meu Deus, ouve a nossa oração, atende a nossa oração. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu coração, a sua vida. E isso pelo que você está passando nesse momento, é o Senhor forjando você, porque Ele tem para a sua vida. Porque Ele não quer nos colocar nos lugares para nos destruir, mas Ele está forjando em nós o caráter para suportar o que venha dentro daquele lugar, a luta, o confronto. O Senhor está forjando em nós. Por isso que nós temos os testes, por isso que passamos pelos desertos. Não para sermos destruídos, mas para sairmos ali mais forte. O pastor vai... Sandra, só vou dizer mais isso. Ali nós vemos, o pastor ministrou há pouco tempo sobre isso, sobre o batismo de Jesus, o deserto, né? Nós vamos ver ali que quando Jesus saiu do batismo, quando ele foi batizado, ele foi para o deserto, nós vemos a Bíblia dizendo que ele foi ali guiado pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo para o deserto. E depois, quando nós vemos que Jesus sai do deserto, a Bíblia diz, e saiu Jesus no poder do Espírito Santo. Então, que os desertos das nossas vidas não venham trazer destruição, mas que a gente possa sair de cada deserto, de cada luta, cada vez que somos imersos na mirra amarga, que possamos sair dali mais fortes, possamos sair dali cheios e no poder do Espírito Santo de Deus, florescendo, cumprindo o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém.